Olá, seja bem-vindo ao Panorama das Criptomoedas. Não se esqueça de deixar o seu like e participar do nosso grupo gratuito. Hoje falaremos de Bitcoin, MKR, Solana, Chainlink, Matic Polygon e muito mais. Antes de começar nosso vídeo, gostaria de compartilhar uma mensagem com vocês. Miqueias 7:7. Mas quanto a mim, estarei atento ao Senhor, esperando no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Este versículo reflete a confiança e a esperança do profeta Miqueias em Deus, mesmo diante de circunstâncias difíceis. Destaca a importância de esperar pacientemente no Senhor e confiar em sua capacidade de nos salvar. Agradeço a todos vocês. Agora, vamos começar o panorama das criptomoedas. Fala, turminha! Muito bom dia! Que Deus possa abençoar o final de semana de cada um de vocês. Vamos dar início ao panorama das criptomoedas. Vou trazer aqui a minha visão do mercado, o que eu estou vendo nesse momento, o que pode acontecer segundo a minha visão, tá? Então, antes de começar, já gostaria de pedir o seu like, pedir para você se inscrever no canal caso goste do conteúdo e também caso queira participar do nosso grupo gratuito, o link está fixado no primeiro comentário desse vídeo, tá? Bom, primeiro antes de eu começar a falar, vou começar pelo Bitcoin aqui e a galera do grupo gratuito deve estar sem entender nada, né? Algumas pessoas pelo menos. O mercado deu uma porrada para baixo e eu falando que o mercado tem uma agora ele teria uma chance de testar o 38.800, 38.900 ali aquela região para depois talvez iniciar um processo de queda. A galera ficou meio perdida, algumas pessoas, né? Mas vou explicar aqui para vocês o porquê eu falei isso, tá? Bom, quando o mercado faz esse topo aqui onde ele parou, lá no gráfico diário, o Bitcoin, pessoal, repare que ele toca o começo do order block, né? E ele não testa os 50% ou próximo aos 50% dessa região. Então, geralmente, tá, pessoal? Quando acontece isso, é uma armadilha, tá? Para que ele gere liquidez, né? Para que ele faça esse tipo de movimento, para depois, talvez, se ele quiser, iniciar uma queda daqui. Aonde a gente está aqui nessa região é o seguinte: a gente está naquela região que é o preço justo, que eu falei para vocês sobre a estrutura macro do mercado, entre mínima histórica e máxima histórica. Quando a gente traça apenas esse topo com esse fundo, o preço justo ficaria mais ou menos aqui na região do 41, 42, por aí, tá? Que seria os 50% nessa pernada aqui. O que a gente deve aguardar para o Bitcoin? Bom, na minha visão, como eu gosto bastante de tentar antecipar a manipulação dos participantes do mercado, repare que o Bitcoin ele não vara nenhum fundo para baixo. Geralmente o mercado precisa de liquidez, é claro, né? Para ele andar, sempre falo para vocês aqui, precisa de gente comprando aqui no topo para eles realizarem e vice-versa. Então, quando o mercado ele tem convicção de movimento, posso dizer assim, talvez para vocês entenderem de um modo mais fácil. Por exemplo, a galera do futuros vai colocar o stop embaixo de uma região dessa, né? Então o mercado geralmente faz esse tipo de movimento, raspa o stop da galera, impulsiona o mercado para cima. O mercado vem, cria uma zona de liquidez, vem, estopa a galera, continua subindo, tá? Então repare que quando o mercado fez essa espécie de bandeira lá, eu falei sobre isso para vocês que para mim, se ele quisesse mostrar forças, que ele realmente subiria mais forte daqui a testar lá o 40, 42 por aí, ele rasparia esse fundo antes de romper para cima, né? Porque aqui quando ele faz esse tipo de movimento, ele coloca mais gente na compra, né? Então ele tinha que fazer como se fosse um sweep de liquidez aqui para fazer esse tipo de movimento, tá? Agora o que eu ficaria esperto com o Bitcoin? Se o mercado fizer a movimentação que eu espero, tá? Que eu tenho expectativa que aconteça, ele vai fazer basicamente isso aqui, para depois ele começar a fazer um processo de
correção. Ai, se ele não fizer. Pessoal, isso aqui não é certeza, não existe certeza no mercado, né? Porque sempre tem uns caras aqui que os reis da internet que eles querem certezas. Imagina se alguém tivesse certeza de alguma coisa no mercado, né? Por sinal, algumas moedas aí que ia para não sei na onde, que era certeza, parece que não foram, né? Então, pessoal, isso aqui é probabilidade e é a minha visão do mercado, tá? É o que eu estou vendo no mercado. Aqui é uma região importante, sim, e acredito que seria bem bacana começar uma correção é, desse modo aqui, tá? Então, repare que quando o mercado faz esse topo, ele faz um topo menor aqui, né? Então a galera tá vendo isso, mas isso aqui também é uma manipulação na minha visão, tá? Então o mercado vem aqui, raspa essa pequena liquidez aqui, consegue raspar essa liquidez aqui, isso lá no futuros, tá, pessoal? Galera que fica operando numa região dessa. Então a expectativa agora é que ele faça isso aqui para depois fazer esse tipo de movimento. Isso aqui é o que eu estou vendo no momento. Ah, mudou o mercado, fez outra movimentação? Não tem problema nenhum, pessoal. Eu sento aqui, mudo o que aconteceu. Eu não fico. Se o mercado fez coisas que eu não esperava, agora já era. Opa, perdi. Não, eu vou lá, vou me adaptar ao mercado, tá? Então, mas é isso que eu vejo para o Bitcoin nesse momento aí, tá? Uma região bem complicadinha, região de liquidação, eu ia falar, região de oferta, realização, muito difícil para comprar numa região dessa, né? Já dei minha opinião sobre isso para vocês, mas volto a dizer aqui, né, que nem tem umas pessoas que eu acho que ou eles não assistem o vídeo, ou eles pulam, ou só escutam o que querem. Só vocês podem cuidar do dinheiro de vocês. Então tome bastante cuidado para não cair no erro pela 30ª vez no mercado, tá bom? E até onde pode vir essa correção do Bitcoin se ele fizer basicamente o que a gente espera aqui, tá? Lembrando, pessoal, que eu estou falando dessa região do 38.880 aqui, 900 mais ou menos, é uma região, tá, de order block. Mas caso ele queira ir até o 40, 41, que seria o preço justo da pernada, também valeria basicamente a mesma coisa, tá? Mas acredito bem que pode ser uma região bem interessante, essa região do 38.800 aqui, 900, tá? E por aí vai. E sobre até onde ele pode ir na correção, depois a gente senta com calma pra gente analisar aqui, montar talvez uma posição. Eu já mostrei para vocês aonde eu tenho interesse em comprar esse mercado, né? E a gente vai ver se ele vai lá ou não, belezinha? Vou começar a falar um pouquinho de Link. Que a Link, pessoal, ela fez algo bem interessante, né? A galera do Nunca Vai Voltar já tá desesperada. Bom, lá no vídeo passado, né, o vídeo da Link que eu mandei para vocês lá no grupo para dar uma olhada, eu tinha citado sobre essa movimentação que poderia ter sido um sweep de liquidez e ela vir testar o 18, né, lá embaixo lá. Mas não chegou no 18, chegou próximo, né? E ela fez algo bem interessante aqui. O que a gente tem aqui, ó? A mesma situação a gente tem para Link também, tá? Então a gente pode considerar essa movimentação aqui dela no 18. Deixa eu colocar no gráfico de 4 horas que vai ficar mais nítido. O que eu gosto bastante da movimentação quando ela dá um sinal pra gente que, opa, aqui pode iniciar um processo de correção. O que é? O mercado vem aqui, ó. Lembre-se do movimento do Bitcoin que eu falei para vocês que eu espero ou que eu acredito que ele possa fazer para ele cair, tá? Para ele corrigir. A Link vem aqui, deixa aí esse topo, vem, busca liquidez, vem aqui e faz o quê? Um pivô de alta, ou seja, uma armadilha. Então ela quebra essa estrutura no pivô de alta em cima de uma região vendedora e aí ela vem e faz uma nova quebra de estrutura para baixo, tá? Então eu gosto bastante desse tipo aqui para iniciar um processo de venda. O que de correção, perdão, de venda. O que me preocupa um pouco na Link, que esse último candle aqui ficou meio estranho para ser o último do movimento, tá? Mas mesmo assim,
pode ser sim uma expectativa da Link de subir até lá em cima, porque tem que lembrar que se o Bitcoin fizer o que eu espero, a Link também vai subir, as moedas vão subir mais um pouco, até lá próximo do topo, né? Algumas talvez até valem o topo novamente, para depois iniciar um processo de correção. Outra coisa que eu falei para vocês no panorama passado, se eu não me engano, ou já venho falando há um tempo também, né? Algumas moedas que já quebraram sua estrutura, assim que iniciar o processo de mitigação, provavelmente seja o último nessas regiões, para depois, na teoria, não deveria voltar mais, tá? Então a Link, pessoal, acredito sim que ela pode ter um ponto aí bem interessante para iniciar o seu processo de correção também. Por mais ainda que faltou um tiquinho aqui na casa do 17, 18 para ela não ir, para ela ir, perdão, né? Faltou um tiquinho para ela tocar naquela região, o que preocupa um pouco, né? Porque geralmente o mercado toca para cair, mas é uma região bastante interessante para iniciar uma correção da Link, tá? Acredito sim que agora a gente tem uma possibilidade de dar uma subidinha aqui, até nas regiões lá de cima. Bom, daí a Link, pessoal, mesma coisa. Tem alguns pontos interessantes que tem aquele Farvalley Gap grandão lá na casa do 8.500, 9, né? Tem que ficar esperto nessa região, tá? Por mais que seja uma região interessante de Farvalley Gap semanal, para se apoiar lá, daí visando o longo prazo, né? Daí a gente, se passar daqui, né? A gente tem uma outra região que vai ficar lá na casa dos 6.578. E tem o Warden Block lá da extremidade. Ai, nunca que ele vai lá. Bom, pelo que eu entendi, o que a galera acha, o mercado ia subir reto infinitamente aí, né? E para quem comprou topo e algumas, já vamos arcar com mais alguns prejuízos, né? Depois vocês pedem o dinheiro de volta aí pra galera que falou que ia subir reto pra vocês, né? Mas eu tento explicar pra vocês, pessoal. Não que eu não acho que o mercado vai subir, muito pelo contrário. O mercado fez movimentações e algumas ainda vai fazer, tá? Algumas altcoins vão soltar muito ainda. Mas o mercado, por exemplo, lá em 2024, 2025, a gente quer ver esse mercado aonde? A gente não quer ver esse mercado lá no topo, lá para cima do topo. Mas para isso o mercado precisaria fechar essas regiões em abertos, corrigir essas falhas, né? Para depois ele falar, olha, adeus, nunca mais vou voltar aqui. Agora, se o mercado faz esse tipo de movimentação, deixando todas aquelas falhas que eu já expliquei diversas vezes para vocês, para mim, na minha visão, não teria muita lógica. Por quê? Por exemplo, uma hora a sardinha ia perceber, opa, é só comprar aqui e vende aqui. Compra aqui, vende aqui. Tá? E se a gente tá no mercado? E do outro lado, sempre falo para vocês, os caras precisam manipular o mercado para que gente compre no topo, para que eles realizem. Então isso aqui é uma briga do mercado. O mercado é feito de oferta e demanda. Procura compradora, que é a demanda, e oferta. Quem tem o ativo quer vender, realizar ou vender lá no futuros e por aí vai. Então isso aqui é a briga. Oferta e demanda. Tá? Então, aí a gente vê sobre a Link, beleza? Mas tome cuidado, viu, pessoal? Esse negócio de, nunca mais que vai voltar, não sei o que, não sei o que mais. Bom, que teve... Eu falo direto as coisas aqui pra vocês, pessoal, porque sempre tem um ou outro no YouTube que eles comentam aí, né, atrás de um perfil, que eles são os milionários da internet que ficam no YouTube vendo vídeo. Com certeza, né? Todo mundo acredita. Então, o que eu falo pra vocês, pessoal, é que 90% ou até mais que isso das pessoas que me procuram, a realidade do mercado é outra. Por quê? Comprou no lugar errado. Tem pessoas que estão presas ainda no lugar errado do mercado. Estão perdendo dinheiro. Então a maioria perde dinheiro, tá? E eu falo direto aqui pra vocês sobre a movimentação, tentando mostrar a minha visão do mercado pra vocês, né? Quem acompanha o canal mais tempo aqui, tá vendo aí que a maioria das movimentações que eu falei aqui no mercado aconteceu, né? Então, queria eu errar todas aqui?
e para vocês ganharem dinheiro. Se fosse para mim escolher eu errar todas as minhas análises e vocês ganharem dinheiro, maravilha, eu ia ficar feliz. Por quê? Quem ganha dinheiro de verdade é os grandões. E a minoria das pessoas físicas, vamos dizer assim, ganham dinheiro, tá? Porque sempre falo, o mercado ele é muito emocional, pessoal. Ele mexe com o emocional da pessoa. Então o mercado sobe lá 200, vamos ver quanto foi a puxada da Link. Olha lá, 200%. Vamos por aí 200. Daí a pessoa acha que o mercado nunca mais vai voltar mesmo. A pessoa acha que vai subir infinitamente. Então o cara vai lá, coloca uma quantia muito grande aqui numa região dessa, tipo um dinheiro de uma vida que o cara juntou. Ah, o cara quer enriquecer, mas aí o cara tem lá 200 mil. Daí o cara vem aqui e compra numa região dessa, 15, 16. Mas por que o cara compra numa região dessa? Porque tem alguém falando que a moeda agora vai valer $1 milhão. Então se o cara que é leigo, não busca conhecimento, ele fala, opa, se vai valer 1 milhão, eu tô pagando 16, eu tô pagando muito barato. Só que daí o que acontece? Esse mercado começa o seu processo de mitigação, de correção, para vocês entenderem, e o mercado afunda lá seus 200% novamente, 150%. Aí, o único dinheiro que o cara tinha, 200 mil, a vida inteira, ele vê esse 200 mil lá, põe, tá, opa, agora tá 40 mil, né? É só um exemplo, tá, pessoal, para vocês entenderem. Daí, o cara vai falar, eu vou salvar esses 40 mil aqui, porque senão eu vou ficar sem nada. Então, a grande maioria acontece esse tipo de coisa, tá? E aí, temos a maioria esmagadora perdedora no mercado, mas por informações erradas, tá, pessoal? E por isso que eu falo para vocês, busquem conhecimento para que vocês mesmos comecem a entender o mercado sobre a oferta e demanda, as movimentações, como você pode trabalhar para que você seja lucrativo mesmo no mercado, tá? Beleza? Então o link é isso daí. Vamos falar um pouquinho de Matic. Bom, Matic, hein? Teve uns caras aí no canal aí que agora, nunca mais agora você vai pagar lá $1 para mais. Isso deve ser o gráfico da Equeoptio que a galera tava vendo. Que já tava lá nos $2, $5. Os caras têm uns gráficos diferentes. Matic avisando pra gente que tem queda já? Não! Achei que eu poderia trazer aqui uma visão mais ampla para vocês, pessoal, mas o mercado ainda deu uma enroscada no fundo do que eu não estava imaginando, né? Achei que as altcoins quebrariam a estrutura igual a Link fez, mas achei que a maioria ali poderia fazer igual. Bom, o que a gente deve prestar atenção na Matic? Eu falei desse topo aqui para vocês e ela está fazendo algo que ela talvez mostre pra gente que vai corrigir mais que isso. O que a gente deve ficar esperto? Se ela não quebrar essa estrutura, a gente provavelmente, no mínimo, vai testar esse fundo e aí sim a gente vai testar lá, no mínimo 0,46 lá, que eu havia comentado com vocês, tá? Tá 0,45 aqui, mas 0,46 no mínimo que eu espero naquela região. Preste bem atenção, pessoal. Isso se ela não superar esse topo, porque a briga dessa estrutura está aqui. Porque na teoria, se ela coloca um fechamento acima dessa estrutura aqui, ó, para ela fazer esse tipo de movimento, ela teria que dar continuidade a essa quebra de estrutura daqui. E aí ela avisaria, olha, aqui é o fundo mesmo, tá? Então, se ela não quebrar essa estrutura, provavelmente ela vem pro fundo. O que a gente tá aqui, ó? Repara que ela não mostrou que tem queda ainda. Por quê? A estrutura lá no gráfico diário tá aqui. Então, para ela falar, olha, não tive força suficiente para subir, ela tem que quebrar esse fundo, formando um choque, mudando a característica novamente, já que a gente está vindo numa pernada de alta, ela fizesse esse tipo de movimento, para aí sim buscar lá embaixo, tá? Ela fez uma micro quebra de estrutura no gráfico de 4 horas? Fez. Mas o que muda aqui? Probabilidade, tá? Então repare, porque se ela tivesse colocado um fechamento aqui abaixo,
A expectativa seria que ela fizesse basicamente isso aqui, para depois fazer isso aqui, tá? Ah, ela pode ainda segurar lá naquele último cara, no gráfico de 4 horas, né, entre o 0,9831 ao 0,9090, até pode. Eu tô bom de olho, hein? Acertei quase no 50% lá. Até pode, porque aqui, ó, houve uma micro quebra de estrutura, tá? Mas a estrutura está aqui, dessa pernada. Então isso aqui é uma micro quebra de estrutura. O que muda? Probabilidade. Mas dessa região aqui eu esperaria um movimento também de alta, né? Isso vai depender do Bitcoin, é claro. Mas se ela fizer, por acaso, esse tipo de movimento, tá, pessoal? Principalmente agora, né? Eu estou gravando esse vídeo 8 horas. Até eu postar, vai que o mercado muda, né? Então, eu ficaria bem esperto nessa região da Matic. O que importa da Matic é justamente o que eu falei para vocês ali no começo. Se ela for... Deixa eu apagar, agora ficou bagunçado. Deu para vocês entenderem, né? Se ela for mostrar que aqui é o fundo e ela não vai testar o 0,46, ela tem que romper no mínimo esse cara aqui, ó, dos 1,20 lá, para ela quebrar essa estrutura. Aí a gente trabalha com essa pernada. Espera, vamos buscar as novas zonas de demanda, o que eu não acredito muito, né? Porque a gente por enquanto só tem esse cara no semanal, para depois fazer um processo de mitigação com o objetivo de romper o topo. Mas eu, por enquanto, não estou acreditando nessa movimentação não, tá? Aqui é um belo do enrosco, e como eu falei, eu gosto quando o mercado captura essa liquidez, raspa essa liquidez para cima, né? Então, se ela der continuidade a essa quebra de estrutura aqui para baixo, a gente pode esperar que ela vai descer bastantinho, tá? E a galera deve estar se perguntando, né? Nossa, mas por que, que a Sol andou tanto e a Matic não? Não sei o que, não sei o que mais. No panorama eu falei para vocês, pessoal. Algumas moedas ainda vai no passado, né? Algumas moedas vão soltar muito ainda. Porque a Matic ela já tinha feito a sua estrutura, ó, quando ela tocou na sua região de demanda, né? Então ela já tinha feito. O que ela está fazendo aqui é um processo de mitigação, né? Para que o próximo, futuramente, o próximo passo dela seja para romper o 1,60 e aí a gente vai trabalhar no patamar de cima, ou seja, a gente vai eliminar esse ciclo aqui de baixo. Deixa eu colocar em outra cor. E aí a gente vai trabalhar nesse patamar aqui de cima com o objetivo depois de romper o topo. Então é isso que eu vejo por agora. Por exemplo, quando o mercado sobe aqui, né, quebrando essa estrutura, ele deve dar uma enroscada lá, vem buscar combustível de novo, para aí sim iniciar a sua quebra de estrutura macro do topo histórico, tá? Então é isso. Bom, Solana, vamos falar um pouquinho de Solana. Solana, já realizei tudo, tô zeradinho em Solana. E a Solana, hein? E a Solana. Bom, pessoal, Solana já deu sinal de queda? Ainda não, mesma coisa que a Matic ali, houve uma micro quebra de estrutura. Mas, repare o que eu falei da estrutura de novo, né, para quem não viu, sobre a Matic ali, sobre o que eu expliquei. Olha onde estava a estrutura da Solana, mínima, máxima. Então, o que a Solana precisava fazer para abrir uma nova estrutura e a gente ter um novo range de negociação e uma probabilidade daqui ser o verdadeiro fundo do mercado da Solana? É que ela quebrasse essa estrutura. Então aqui ela mudou a característica do mercado, né, já que estávamos vindo uma pernada de baixo. Então a expectativa é que o mercado agora entre num processo de correção, né, para futuramente buscar patamares maiores, tá? Agora, a Solana, ponto semanal forte além do Fair Valley Gap, a gente tem esse cara aqui, ó, que é lá do 157,80 até o 129,70, tá? Ela tá segurando nesse Fair Valley Gap aqui ainda, né? Bem no finalzinho dele. Ela já consumiu bastante dele. E ela deu sinais de queda mais ou menos igual a Matic, ó. Repare que ela vem aqui, ela faz uma espécie de armadilha, né? Um pivô de alta em cima de um Fair Valley Gap, de uma região vendedora.
E a mesma história que eu acabei de explicar da Matic. Ela vai mostrar pra gente se ela fizer algum tipo de movimento aqui, ó, quebrando essa estrutura para baixo. Se ela fizer esse movimento mudando a característica aqui, ó, desse tipo de movimento, mesmo que ela faça isso aqui depois, ó, a expectativa é que volte também, tá? Então marquem bastante a região para que vocês fiquem espertos. Por enquanto, ela não quebrou a estrutura para baixo, tá? Mas ainda pode acontecer? Pode. Só tem que aguardar mesmo. Então lembre-se bem da movimentação. Se ela fizer esse tipo de movimento, a expectativa é que aí ela entre num processo de correção, um processo de mitigação, que a gente tem bastante coisa na Solana que vamos corrigir mais cedo ou mais tarde. Belezinha? Então basicamente é isso, é só falar das movimentações e fiquem tranquilos, pessoal. Quando o mercado iniciar o seu processo de mitigação de verdade, eu vou falar dos valores, regiões que eu tenho interesse, as POIs, né? Pontos de interesse do mercado, para que vocês anotem caso queiram. XRP Ripple. Bom, a XRP, falando pelo meu amigo aqui do nossos membros. Bom, o que a gente tem para XRP? Cara, nada. Para falar nada. Por quê? Ela não quebrou nenhuma estrutura para baixo ainda. Então, queda não temos. Mas ela está enroscada numa região que ela poderia enroscar mesmo, normal. Porém, tem que lembrar de uma coisinha. Esse candle dela aqui, ó, esse gigante, não vai ser o último candle do movimento, tá? Ela vai renovar esse cara aqui. A gente só não sabe se ela vai querer descer aqui de novo ou ela vem direto, tá? Mas por enquanto não tem como eu falar muito dela não, porque ela não fez nada ainda, ó. Ela não quebrou nenhuma estrutura para baixo, né? Então, pode ser até que ela, dependendo como vira a correção do Bitcoin, né? No pior cenário, ela viria testar esse fundo aqui embaixo. No pior, tá? Não tô falando que vai. No pior cenário, ela voltaria lá embaixo no 0,32 aqui. Mas eu também não acredito que ela vá perder esse fundo mais não. Eu acredito que o próximo passo da... Ela nem pode, né? Já que ela quebrou essa estrutura. Mesmo que ela faça isso aqui, ó. A expectativa é que a partir do momento que ela fizer isso, se ela fizer, se falando no pior caso aí, ela venha para romper essa estrutura e testar lá 1,25, que é essa região aqui de cima, tá? 1,20 por aí vai. Agora a gente já não sabe se ela vai querer fazer isso aqui já ou ela vai corrigir primeiro. Por enquanto não tem muito o que eu falar dela, tá? Se ela fizer alguma movimentação, eu atualizo aqui no YouTube. Bom, vou falar um pouquinho de DOT. Já tô esquecendo as moedas que eu vou falando, né? Bom, a DOT é a mesma coisa, pessoal. A DOT, para ela mostrar pra gente. Espera que isso aqui é uma parte da aula. Para a DOT mostrar pra gente que a gente vai buscar patamares maiores e sobre a estrutura do mercado que eu falei da Solana e da Matic. Onde está a estrutura? Deixa eu apagar para vocês entenderem. Onde está a estrutura da DOT? Mínima, por enquanto, tá? Máxima. Então, se a DOT quisesse mostrar pra gente, olha, aqui vai ser o fundo, vamos dizer assim, ela teria que fazer esse tipo de movimento, quebrar essa estrutura aqui. Provavelmente ela testaria esse Far Valley Gap aqui também, lá igual a Solana praticamente, na região do 12. Ela estaria quebrando essa característica aqui, mudando essa característica do mercado, e aí sim engatasse um processo de mitigação para depois subir novamente, tá? Então, só para que vocês possam entender sobre a estrutura do mercado, e eu estou falando que algumas moedas ainda vão andar muito, tá? Para que vocês não comprem lá no topo, depois que vocês verem a moeda andando 200, 300%, para ficarem presos, tá? É só um aviso. Então a DOT teria que fazer esse tipo de movimento aí, para mostrar que ali é o fundo de verdade. Agora, quando a gente quer antecipar esse movimento, ela teria que ter no mínimo rompido
estrutura aqui. Então repare que ela não conseguiu por enquanto, o movimento ainda não acabou, falta um dia e 13 horas para o fechamento semanal, né? Mas ainda ela não conseguiu quebrar a estrutura. Repare que ela também raspa a liquidez para cima, né? Mas o fechamento, ó, tá vendo? Raspou a liquidez, principalmente para a galera do futuros, né? Raspa a liquidez que está aqui em cima, não consegue fazer um fechamento acima. E eu também ficaria bastante esperto, claro que o movimento ainda não acabou, vou deixar bem claro, né? Então, aonde eu ficaria esperto na DOT? Aqui na região do 4964. Se ela quebrar a estrutura, colocando um fechamento, tá? Pavio não. Abaixo dessa região, vocês também esperariam basicamente a movimentação bem parecida com as outras, para ela engatar o seu processo de correção. Porém, ela não quebrou a estrutura ainda, então tem uma chance dela subir, vamos dizer assim, quebrar essa estrutura aqui para cima, vir testar aqui a região dos 6.600. Tudo pode acontecer. Enquanto ela não quebrar a estrutura para baixo, ela tá falando que ela não vai cair por enquanto, tá? Então só isso. Deixa eu... CSPR, eu acho que era isso que teve alguém que me pediu, né? Vixe, agora eu não lembro, hein? Eu acho, será que era isso? Alguém me pediu para ver essa moeda? Eu acho que foi isso. Mas vamos ver. Bom, eu não gosto muito, se não for isso, vai essa aqui mesmo, tá? Eu acho que foi isso que me pediram, mas eu vou falar aqui. Eu não gosto muito, pessoal, desse tipo de movimento, de falar, né? Não é que eu não entro, de falar sobre esse tipo de movimento quando a moeda está numa tendência de baixa. É claro que a gente sabe, eu falo para vocês, que a gente pode pegar um bom movimento, porque a gente sabe que o mercado sempre vai sair do ponto de menor liquidez para os pontos de maior liquidez do mercado. Mas é difícil falar para vocês sobre tendência de baixo, porque a tendência de baixo tem que ficar olhando. Porque a expectativa sempre será que quando ela encontrar uma zona de oferta, ela dê continuidade à sua movimentação de baixa, assim como é na alta, tá? Mas aqui, ó, houve uma micro quebra de estrutura interessante. Não estou olhando em outra exchange, tá? Então, estou só se baseando nessa aqui. Ela já fez aqui esse processo. Ó, a partir do momento que ela faz essa quebra de estrutura, faz uma confirmação de entrada, volta a testar 50% desse cara. Aqui tinha sido a compra, né? Beleza, agora ela faz esse novo movimento. Olha, se ela não for perder o fundo, deixa eu ver quanto que ficaria esse risco aqui. 24%. Mas por que eu falo para vocês que é bom ficar olhando? O que ela tá fazendo aqui é uma confirmação, de compra. Isso aqui que ela tá fazendo é uma confirmação de compra. Ó, ela vem aqui, raspa a liquidez para baixo, para no Fair Value Gap. Um tempo gráfico menor, ó. Então ela raspa essa liquidez, não faz o fechamento da estrutura para baixo. A expectativa é que suba daqui. Expectativa, tá? Não gosto muito de falar sobre o que eu acabei de citar, né? Mas no mínimo, a expectativa... Nossa, agora até eu subir lá em cima, não vou nem... Meu Deus. Bom, a expectativa dela, para quem já tem, né? Se ela for cumprir com o que está mostrando, é que ela venha testar esse cara aqui de cima, aqui, ó, 50% dele. É lá na casa do 0,08494, tá? E aí sim ela abriria um novo range, tá? Vai fazer uma nova correção, acredito eu. Para depois testar esse cara aqui de cima, tá? Mas eu ficaria bem esperto aqui nessas regiões, porque é tendência de baixo. E não dá muito para confiar em tendência de baixo, beleza? Bom, só isso que eu queria falar dela. Deixa eu falar um pouquinho de Doge. Doge eu falei de semana passada lá
no panorama. Tá tudo pintado a minha tela aqui, eu vou colocar pelo futuros. Bom, falei que ela podia dar uma bela movimentação. Está subindo por enquanto, né? E a mesma coisa da estrutura, ó. Busquem por moedas que já fizeram isso aqui. Tocou na sua base de demanda, veio aqui, fez a confirmação de compra. A expectativa é que agora ela abre um novo range de negociação. Basicamente é isso. Beleza? Tem mais alguma coisa para me falar, pessoal? Ethereum. Vamos lá no Ethereum. Ethereum, hein? Soltaram uma bomba do ETF e já aprisionaram uma galera. Olha que tamanho de esqueleto lindo no topo. Em cima de uma região de oferta, hein? A galera saiu comprando que era lua. É, nem sempre é tão fácil o mercado como dizem, né? O que a gente tem para o Ethereum? Cara, o Ethereum precisava romper esse topinho, viu? O Ethereum ele vai dar uma boa movimentação, tá, pessoal? Ah, é MKR que a galera quer saber, né? O Ethereum ele vai dar uma boa movimentação. A gente só não sabe ainda se ele vai querer fazer esse tipo de movimento de novo para pegar esse impulso aqui, para testar a região do 2.350, depois até o 2.650 lá em cima. Mas o Ethereum promete futuramente. Ele tem uma estrutura gráfica linda, assim como a Sol. XRP também eu gosto bastante da estrutura de XRP, sempre falo dela aqui no canal. Da Matic também. O Ethereum a gente vai ter que aguardar um pouquinho porque mesma coisa da estrutura, ó. Não quebrou a estrutura para baixo, porque o Ethereum, a estrutura está aqui embaixo, né? Mas ele já quebrou uma microestrutura. Dependendo como for a movimentação do Bitcoin, ele pode querer raspar esse topo, né, para capturar a liquidez, para depois iniciar seu processo de mitigação. Isso tudo eu estou contando com a expectativa do Bitcoin fizer a movimentação que eu espero, tá, pessoal? Se ele não fizer, depois a gente senta aqui e vê o que mudou, o que não mudou, tá? MKR. Essa aqui que é a moeda aqui vai para quantos trilhões? Deixa eu apagar tudo aqui. Deixa eu ver. Aqui. Essa vai passar o Bitcoin, segundo informações que eu recebi, hein? Tô brincando, pessoal. Não caia nisso, não. Opere só o que o mercado está te mostrando, para que vocês não fiquem presos. Principalmente em moedas caras. Bom, por que eu falo em moedas caras? Porque moedas caras é mais difícil ter liquidez. Ou vocês acham que os grandões vão comprar aqui e vão levar a moeda lá para 30 trilhões de dólares e não vai ter ninguém para eles realizarem lá? Não tem lógica nenhuma. Então eles precisam de sardinhas comprando em lugares errados para que eles realizem, tá? Bom, MKR tá enroscado nesse cara aqui, ó. 50% bem grandão, né? Cravadinho. O que a gente tem de expectativa dela? Bom, o que ela tinha que ter feito, ela fez. Graficamente ela é bonita também, tá? Tem expectativas boas dela, só para animar vocês. Mas não compro ela onde ela tá. Ah, e se ela for? Se ela for, ela vai sem mim. Não tem paciência. Tem 1 milhão de moedas no mercado. E eu prefiro tomar menos risco possível com o meu dinheiro. Agora, se você quer tomar risco com o seu dinheiro, sinta-se à vontade. Só como cito aqui para vocês, só vocês podem cuidar do dinheiro de vocês, tá? Bom, MKR. A gente tem uma bela martelinho aqui semanal. E a gente também teria esse cara aqui, ó. Isso no gráfico semanal, tá? No gráfico diário tem mais, mas agora vai dar para entender o que eu quero dizer. Bom, ela já mostrou que vai cair. Deixa eu dar uma olhada no gráfico diário. Mesmo não mostrou ainda não. É pavio aqui, não pavio não é quebra de estrutura. Mas é a mesma história, ó. Vem aqui, raspa a liquidez, né? Se ela quebrar a estrutura aqui para baixo, ela vai indicar que há uma grande probabilidade da gente iniciar o seu processo de correção também. Então, a esse momento das moedas, pessoal, tem que aguardar, tá?
essa região aqui dela, ela pode sim dar uma enroscada aqui, tá? Dependendo até onde esses caras querem levar esse mercado primeiro, para ela fazer essa estrutura, porque aqui não deixa de ser um order block, tá? Essa região aqui, ó, não deixa de ser um order block. Porém, é uma região de manipulação, né? Então tá acima dos 50%, em cima na nossa região de oferta. Mas nada impede dela fazer esse tipo de movimento para depois testar lá embaixo. Talvez. Ah, nunca que ela vai lá. Tô olhando, tá, pessoal? Expectativas. Tentando analisar. Não estou falando que ela vai ou que ela não vai. Olha, mas no caso da MKR aqui, pessoal, eu aguardaria também, não faria nada. Eu, tá? Eu, lembrando que é eu. Não faria nada aqui agora. Se fosse para mim visar uma situação de compra para ela, se ela quebrar essa estrutura aqui para baixo, igual eu acabei de mostrar no gráfico diário, a minha expectativa é que ela venha testar lá embaixo. Se ela fizer esse tipo de movimento. Agora, se daqui de onde ela tá, ela subir e continuar subindo até essa região aqui de cima, que é o final desse order block, lá no 2.400 mais ou menos, aí ela vai mostrar pra gente que esse order block aqui, ó, que é da casa de 980 até o 1280, é mais forte do que a gente esperava. Então, basicamente, ela teria que fazer esse tipo de movimento aqui, fazer essa estrutura como mínima, ou mínima, máxima. E aí sim, fazer tipo isso, tá? Mas se ela quebrar a estrutura aqui para baixo da onde ela tá, pra mim ela vai indicar que ela vem lá embaixo de novo. Aí acho bem interessante uma boa compra, tá? Pro longo prazo, se ela fizer isso, tá, pessoal? Lembrando, se ela fizer. E daí onde que eu daria uma olhada com atenção? Esse cara aqui, ó. 2.373 até o 3.600. Ah, mas aí ela vai passar, ela vai passar. Bom, pessoal, aí cada um vai conduzir a sua operação, o seu investimento da sua forma. Eu já falei diversas vezes aqui. Eu não trabalho com ilusão e Papai Noel. Eu trabalho com o que o mercado está oferecendo. Então, direto mostro para vocês a operação. Quantas vezes, né? Muitos de vocês já viveram isso também, né? O mercado fazer isso, faz isso, faz isso. Você não realiza, faz isso, faz isso. Então, esse é um movimento do mercado, beleza? Então, acho que é isso, pessoal. No panorama de hoje. É... Tome bastante cuidado, fiquem bastante espertos sobre a movimentação que eu falei para vocês, tá? Principalmente aqui do Bitcoin, que se ele fizer isso aqui, desse tipo de movimento, né? Ele pode sim iniciar um processo de correção daqui, para que a gente possa comprar mais barato, né? Bom, do mais é isso, pessoal. Espero que eu possa ter ajudado vocês de alguma forma, mostrando a minha visão do mercado para vocês, o que eu estou vendo no mercado. E é isso. Um bom final de semana. Fiquem com Deus. Até a próxima. Assim que o mercado atualizar essas movimentações, tanto para cima, caso ele faça, ou para baixo, eu trago um novo panorama aqui para vocês, avisando: olha, o mercado vai subir mais, olha, o mercado vai cair, tá? E por aí vai, mais certeza, vamos dizer assim, tá bom? Falou, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima.